Bom, sejamos novamente aí bem-vindos ao nosso canal Investidor Próspero. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida também, né? E mais uma vez a gente vem aqui pedir para que você dê o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, faça também comentários, porque isso daí é muito importante, né? Para que possamos ter assim uma interação entre nós aqui, membros aqui do nosso canal. Faça também a sua inscrição, hein? Não deixe de fazer esse passo a passo aí. E hoje nós vamos falar de um tema muitíssimo importante. O tema que é educação financeira. E por que desse tema a essa altura do campeonato, sendo que eu já venho falando de alguns tipos de investimento financeiro aqui no nosso canal Investidor Próspero? Porque estamos numa época do ano em que a economia está um pouquinho aquecida, né? A gente vê a chegada do 13º, a gente vê a chegada aí para muitos, né? As férias, e é um montante assim de dinheiro, né? Que não costuma passar assim pela nossa mão no cotidiano, né? Do ano. Então, além de ser um tema que, no meu entendimento, deveria ser matéria de escola infantil para nossas crianças, porque nós não temos isso na escola. Então a gente não sabe exatamente como ter educação financeira, como gastar o dinheiro, como investir o dinheiro, como poupar, o que fazer com o dinheiro quando ele está na mão e o que fazer também quando não tem esse dinheiro na mão. O que fazer se a gente não tem a educação financeira? Então, muitas vezes a gente se perde nessa questão aí da educação financeira que nos faz tanta falta, né? O que é educação financeira? Bom, vamos lá. No meu modo de vista, aqui na nossa simplicidade de sempre, né, como já é conhecido no nosso canal, a educação financeira ela nos leva a refletir. Refletir de que maneira para poder prosperar. Vamos lá, né? Digamos que você tem planos, projetos, sonhos e também tem necessidades, você também tem algumas dificuldades, você também tem as suas responsabilidades, ok? E o que fazer com tantas coisas assim ao mesmo tempo, se muitas vezes a gente não tem dinheiro para tudo? A gente tem a necessidade de fazer uma compra, a gente tem o sonho de realizar aí uma compra também, né, uma viagem, a gente tem, né, as obrigações aí que são boletos mensais, né, para nós adultos, meros trabalhadores aí de CLT que não é tão bem remunerado, né, ou até que seja, não sei, cada um com a sua, muitas vezes, falta da educação financeira. E no meu modo de ver, aqui no meu tratar, a educação financeira ela nos leva a fazer alguns levantamentos, né? Você precisa ter o quê? Né, no meu ponto de vista, definir alguns pilares na sua vida, né? Para que você possa ter a educação financeira. Porque na escola não é nos passado. E de um modo indireto, a gente é ensinado o quê? A pedir dinheiro, a ficar sempre nesse ciclo, né? Trabalha, recebe, paga as contas, fica sem dinheiro e no mês seguinte é a mesma coisa, aquele mesmo ciclo, né? A gente não tem assim aquela coisa já ensinada desde antes de fazer o dinheiro trabalhar por nós. Muito pelo contrário, a gente trabalha para o dinheiro. E isso daí, né, não tá certo. Isso daí não é uma boa. Mas enfim, né, a gente acaba sendo preso por esse sistema. Só que isso está mudando. Isso daqui está mudando aqui na nossa nação. Só que a gente tem que tomar o máximo de cuidado para que essa mudança não seja feita assim de uma maneira aleatória e ao devaneio por aí, né? Então eu quero mostrar um pouco para vocês aí a educação financeira. O que eu entendo como educação financeira? Bom, algo de emergência é algo que pode
esperar é algo assim que a gente pode deixar para depois, é algo que é essencial para agora. Então a gente tem que fazer o quê? Né? Com essa bolada que vai chegar no fim de ano aí. Ah, tá, eu vou pagar uma dívida. Ok, beleza, você vai pagar uma dívida. Você vai zerar. Você vai fazer uma nova compra e dar uma parte do dinheiro como uma entrada e começar uma nova dívida, parcelar o restante. Ok, isso daí é com você também, né? Mas o que a educação financeira nos leva a pensar? Bom, vamos lá. Coloque no papel, faça assim uma escala, né? A educação financeira ela nos leva a fazer uma escala. O que é importante, o que é relevante, o que é necessário, o que pode esperar, o que é emergência. Só que isso daí é uma avaliação muito do individual. O que é interessante para mim pode não ser interessante para você, para seu momento atual. O que é para você uma coisa assim de emergência, para mim pode não ser. Então, a educação financeira ela é algo assim que nos traz a reflexão, como eu já falei, estou repetindo, porque é uma coisa assim de cada um. Cada um sabe da sua vida o que deve ou não fazer, e também não é o que eu não estou dizendo o que você tem que fazer. O que eu estou dizendo é pense. Pense no que você vai fazer com calma, porque cada tomada de atitude, cada decisão tomada, ela traz a sua consequência. De repente você tem uma dívida, só que você, por não ter uma educação financeira adequada, você talvez não vai dar ênfase em quitar aquela dívida, e sim começar uma nova. Começando uma nova de que maneira? Quando a gente apenas dá a entrada ao invés de comprar à vista. Então você vai lá, você dá entrada em algum aparelho que você queira comprar, um exemplo. Você até tem o dinheiro para pagar à vista, mas você prefere apenas dar na entrada. E o que acontece? O restante você vai pagando depois. Só que esse depois, né, você já não tem mais aquele montante de dinheiro na mão. Então ficou a parcela. Isso acontece muito quando a gente estoura o cartão de crédito. Ao invés de aproveitar e pagar toda a fatura, a falta de educação financeira nos leva ao quê? A pagar uma parte da fatura, pagar o mínimo, pagar um pouquinho acima do mínimo, só o suficiente para começar uma nova compra. Só que no mês que vem a fatura chega. Só que digamos que eu posso dizer assim, esse montante do dinheiro que vai entrar agora aí na sua mão, né, que você vai ficar super feliz em receber aí o seu 13º, a primeira parcela já foi, né? Porque perante a lei brasileira, né, a primeira parcela, a obrigação as empresas já cumpriram, né? Só que vai vir a segunda, só que não vai ter a terceira, né? E nem todo mundo está saindo de férias, nem todo mundo está pegando o 13º e férias. Só que o mês vai virar. Aí vem aquelas famosas contas do início do ano, né? Também, né? E aí, se você não teve a educação financeira de planejar, educação financeira é isso. Quando eu falo reflexão, a gente também pode traduzir com essa palavra planejamento financeiro, né? Você coloca lá numa lista, numa folha de caderno, numa planilha, né? No computador, melhor ainda, né? Ou numa agenda, assim como você preferir, né? Isso daí é uma coisa também sua. E coloque lá coluna da necessidade, coluna da urgência, coluna daquilo que pode esperar um pouquinho mais, coluna daquilo que são seus sonhos que você já pode realizar, aqueles que pode esperar um pouquinho, e assim sucessivamente, né? Educação financeira, se aprofunde também nesse tema, né? Eu dou aqui o passo inicial para que você comece a refletir sobre isso daí. Por que isso não é ensinado nos colégios infantis? Bom, aí já não é comigo, mas eu penso que as crianças já devem
aprender isso daí em sala de aula e as famílias procurar também auxiliar no conhecimento desse assunto, dessa matéria e juntos poderem prosperar. Porque reino dividido não prospera. Então, se toda a família tiver ali o seu planejamento, a chance de errar é menor, meu. Faça um planejamento com calma, com consciência, antes de tomar decisões, porque sempre quando o assunto é dinheiro, o assunto é importante. E educação é outro tema assim, que é muitíssimo importante. Aí você junta tudo, educação financeira, pronto, está aí feita a receita do bolo para que o sucesso possa também aparecer com uma facilidade um pouco maior, né? Só que aí você tem que andar, né? Não adianta você pegar lá uma folha no seu caderno, uma planilha no seu computador, colocar tudo bonitinho lá direitinho e não seguir a risca, porque a educação financeira ela te traz assim um compromisso também de colocar na prática, né? Porque se você fez lá todo o seu estudo com calma e avaliou o que é para agora, o que é para depois, né? E enfim, você só tem a ganhar. E isso daí é sucesso. Educação financeira. Antes até mesmo de começar a fazer investimento em fundos imobiliários, ações, enfim, né, procure saber também sobre isso daí, porque a educação financeira ela vai também te despertar a conhecer o seu perfil. Qual é o seu perfil? Moderado? Qual é o seu perfil? Mais conservador? Qual é o seu perfil de investidor? É aquele mais avançado que aceita correr risco? Bom, se você é educadamente um cara tranquilo na questão financeira, então pronto, a chance de errar é um pouquinho menor, né? Porque o assunto é dinheiro, o assunto é sério, de alta responsabilidade e requer maturidade. Então, o estudo traz a educação e o estudo sobre a parte financeira, ela te traz essa prosperidade na questão financeira. E aí, rapaz, ó, só tem a ganhar. É progresso na sua vida. Vai por mim, né? Isso sim eu posso falar como uma indicação. Educação financeira, para não perder o seu dinheiro que você demorou um ano para conquistar. Depois, é só no final do próximo ano. Haja paciência, hein? Uma vez por ano colocar tudo a perder, bom, pode ter outros momentos também, que a educação financeira vai te livrar de cair em buracos. Buracos esses que muitas vezes é difícil sair, é difícil se levantar em determinadas quedas, né? Mas quem é educadamente financeiro para saber lidar com certas situações, desvia desses buracos, segue adiante, segue ganhando e chega lá no final da vitória. E é isso que eu desejo para você. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a minha vida e a sua, né? Falei aqui 2 vezes, ok, tudo bem. Quanto mais bênçãos, melhor. Ó, sininho, like, inscrição no canal e tudo mais, hein? Compartilhamento com os demais, hein? Não vai passar só para você informação, hein? Espero isso de vocês aí com compromisso, hein? E também faça comentários. Vamos todos prosperar financeiramente de maneira educada e com responsabilidade.